Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre quais são as características de um profissional empático e o que isso vai impactar na hora dos seus atendimentos como profissional da área da saúde humanizada. O primeiro tópico que eu quero abordar aqui com vocês é sobre a escuta ativa. Quando um profissional ele escuta o paciente de forma ativa, com atenção genuína, dando total atenção para esse paciente, sem nenhum tipo de interrupção, esse profissional ele demonstra uma empatia sincera, né? Um cuidado genuíno com esse paciente. E isso faz com que o paciente se sinta mais acolhido e ele se abra ainda mais no momento dos seus atendimentos. O segundo tópico é a compreensão emocional. Isso significa que nós precisamos ter a capacidade de entender e compartilhar as emoções do paciente, permitindo que esse profissional da área da saúde crie uma sintonia verdadeira com cada paciente e deixando uma experiência muito mais agradável para todos esses pacientes e envolve muito mais esse paciente. Então, esse segundo tópico traz pra gente que ter uma compreensão do que está acontecendo emocionalmente na vida do paciente e saber trazer isso para o contexto, né, e compartilhar também algo com esse paciente vai fazer com que ele se sinta mais seguro de trazer as questões deles para a gente tratar do lado de saúde desse paciente. O terceiro tópico é a validação. Um profissional empático, ele vai sempre validar as emoções e as preocupações dos seus pacientes. Ele vai reconhecer que são legítimas e importantes e não deixar que o paciente fale e não dar importância. Cabe a nós, profissionais da área da saúde humanizada, que trabalhamos, né, pensando na humanização, sempre validar. Por exemplo, olha, eu entendo que o que você está sentindo realmente te causa desconforto. Eu consigo compreender que essa situação não é fácil, porém nós precisamos, né, realizar tais funções, tais tratamentos para que você tenha realmente resultado eficaz. Mas você precisa validar, precisa mostrar para o teu paciente que você se importa com as emoções e com as dores dele. O quarto tópico para se ter uma comunicação empática dentro da área da saúde emocional é a empatia cognitiva. O que isso significa? Significa que você precisa entender a perspectiva do seu paciente, mesmo que você, profissional da área da saúde, não compartilhe das mesmas emoções. Isso é especialmente importante em situações complexas e difíceis. Você não é obrigado a compartilhar das emoções e das dores dos seus pacientes, porém você precisa compreender e se colocar no lugar dele para que você consiga mostrar que você realmente se importa com esse paciente a ponto de entender a situação que ele está vivendo e tentar trazer uma solução eficaz para solucionar o problema dele. Quinto tópico, a comunicação sensível. Um profissional empático, ele escolhe cuidadosamente as palavras, os gestos faciais que serão utilizados dentro de uma consulta médica, dentro de uma consulta psicológica, dentro de uma consulta estética, não importa a área que você atende, mas um profissional que realmente quer ter a empatia como a prioridade, né, colocar isso nos seus atendimentos e se tornar um profissional da área da saúde humanizada, precisa começar a pensar no que fala, em como se comporta com gestos, com emoções, para que esse paciente se sinta acolhido e você crie um ambiente de confiança com o seu paciente. Sexto ponto é o respeito pela autonomia. A empatia, ela também envolve respeitar as escolhas e os desejos dos pacientes.
mesmo que o profissional da área da saúde possa discordar com algum ponto do paciente. Então, permitir que esse paciente tem ali aquela autonomia de dizer se quer ou não realizar o tratamento proposto, de informar para a gente o que realmente agrada e o que não agrada, e não a gente ficar empurrando o tratamento que a gente consegue perceber na fisionomia, na fala, no tom de voz do paciente que ele não ficou confortável com aquilo. Então lembra sempre, você precisa criar uma autonomia nos seus pacientes. Isso vai gerar um vínculo maior entre o profissional da saúde e paciente. Sétimo e último ponto sobre um profissional que quer ter empatia: a educação e o apoio. Além de tratar os sintomas físicos, um profissional empático, ele fornece informações e suporte emocional ao paciente, auxiliando em seu bem-estar como um todo. Lembra, saúde humanizada é uma saúde integrativa, é uma saúde onde nós olhamos o paciente como um todo. E a empatia é um dos pontos extremamente importante e que um profissional da área da saúde precisa ter para realizar uma saúde humanizada de verdade, que realmente se importa com o bem-estar do paciente, né? Bom, então em suma, a empatia ela é a capacidade de se conectar genuinamente com os nossos pacientes, cuidando das emoções, percebendo as perspectivas dos outros. E um profissional de saúde verdadeiramente empático, ele traz essas qualidades para suas interações, contribuindo para uma assistência mais compassiva e eficaz como um todo para o paciente. E todos saem ganhando. Você, como profissional da área da saúde, ganha conquistando a confiança do seu paciente, e o seu paciente é tratado da melhor maneira, de forma integral, e vai ter essa relação muito mais íntima entre profissional e paciente. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a melhorar os seus atendimentos, a te fazer compreender que ser um profissional da saúde humanizada está muito além de ter um ambiente agradável e ser uma profissional que escuta o seu paciente. Então nós temos N fatores que nós precisamos colocar em prática para que o paciente seja beneficiado e que a gente consiga salvar vidas através das nossas mesas. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe com seus colegas da área da saúde, independente da área de atuação. Eu peço que realmente a gente se torne uma comunidade que vai se ajudar mutuamente para que a gente possa crescer e salvar vidas no Brasil e no mundo através da saúde humanizada. Um grande beijo, até o próximo vídeo.